Uma caixinha de perguntas no Instagram e fizeram a fatídica pergunta: Elias, o que você faria se você tivesse 20 anos novamente? Eu faria pelo menos 5 coisas que eu vou listar para vocês aqui no vídeo de hoje. Eu vou traçar um paralelo do que eu fiz quando eu realmente tinha 20 anos para comparar e analisar alguns erros, alguns acertos e algumas coisas que, para a geração de hoje, eu acredito que são até mais importantes do que para a minha época. Então, cara, nós estamos em uma época totalmente diferente na história da humanidade. Nunca na história da humanidade nós tivemos os desafios que nós enfrentamos hoje. Então, observando esse cenário macro, eu faria essas 5 coisas que eu vou contar para você nesse vídeo. Então, já dá o like, se inscreve no canal se você é novo por aqui. Lembrando que esse canal é para quem é remanescente. Não é para massa adormecida que vai querer ver BBB aos 20 anos, que vai querer ficar jogando LOL o dia inteiro aos 20 anos. É para você que realmente quer ir pelo caminho mais estreito, para você que entende que o seu tempo é vida e que você quer construir grandes coisas aqui. Então, esse canal é para você. Se você faz parte desse grupo de remanescentes, de poucas pessoas que nós temos na sociedade hoje que querem ir por um caminho mais estreito, se inscreve aqui no canal, que é para você que eu falo aqui. Beleza? Então vamos lá. Primeira coisa que eu faria se eu tivesse 20 anos. Eu teria uma rotina implacável. Por que eu teria uma rotina implacável? Porque nós vivemos na era onde a persuasão tecnológica nunca teve tanto recurso para te desviar do foco e para te fazer gastar 6, 7, 8 horas por dia fazendo isso aqui. Então, eu cuidaria do meu tempo e da minha rotina, mas muito bem, porque nunca antes na história da humanidade nós tivemos esse desafio. Eu lembro que eu fui com a Lili em um museu em Petrópolis. A Lili, a minha varoa, é do Rio de Janeiro, e a gente foi visitar Petrópolis, que era a casa, acho que do Dom Pedro I, do Dom Pedro II, de algum Dom Pedro aí. E eu lembro que a gente foi na sala de estar dele, não podia levar celular, não podia tirar foto, mas tinha lá a rotina diária do cara. Tava lá os hábitos dele ali na rotina. Cara, é totalmente diferente do que é hoje. Totalmente diferente. Era um cara que dormia extremamente cedo, que acordava muito cedo. O jantar do cara era umas 3h30, 4 da tarde, era tipo assim. Ele passava o dia fazendo várias atividades que edificavam ele, que ajudavam no crescimento dele. Tava lá, a rotina dele implacavelmente descrita ali. Todos os dias ele fazia isso, fazia aquilo, aí tal horário ele recebia um professor particular disso, depois ele construía isso, depois ele trabalhava nisso. Era uma rotina implacável que ele seguia, que obviamente permitia que ele tivesse uma vida muito menos ansiosa, muito mais edificante do que a maioria das pessoas tem hoje. Então, o que eu teria na minha rotina implacável? Primeira coisa, eu teria momentos de leitura. Primeira coisa, eu teria momentos de leitura. Talvez um momento de manhã, um momento à noite. Você pode usar o Pomodoro para te ajudar. Para quem nunca viu esse aparelho aqui, ó, se liga. Ó, quero focar por 60 minutos. Quero focar por 30 minutos, tá certo. Quero focar por 10 minutos, quero focar por 5 minutos. Cara, isso aqui ajuda demais, tá? Ou eu posso escolher também o tempo certo que eu quero focar aqui, também tem essa opção. Então, primeira coisa, eu botaria blocos de leitura no meu dia. Por que leitura? Porque as pessoas não leem hoje. Então, se você lê, você já vai ser aquele unicórnio no meio, sabe? Aquela pessoa, caramba, você lê. Tipo, as pessoas não leem mais, só ficam nas redes sociais. Então, você desenvolver o hábito de leitura, além de te permitir se conectar com as mentes mais incríveis que já passaram por aqui, que registraram as suas melhores ideias nos livros, você vai se adaptar a hábitos que exigem menos picos de dopamina para o seu cérebro. Você vai ser uma pessoa mais tranquila, uma pessoa mais relaxada, você vai ter uma mente mais equilibrada e mais domínio próprio, tá? Outra coisa que eu colocaria é musculação, sem dúvida nenhuma. Por quê? Porque você que nasceu
que tem 20 anos, você nasceu ali em 2005. Você que tem 20 anos e nasceu em 2005, você é a geração que tem menos testosterona na história da humanidade. Por N motivos, por ataques combinados à sua saúde masculina. E a musculação é um dos remédios para isso. Outro remédio é, cara, alimentação de verdade. Eu sigo a dieta carnívora porque eu sou esquisito, eu sou remanescente nessa questão da alimentação. Mas se você falar, putz, Elias, eu não vou conseguir fazer a dieta carnívora e ficar em um tipo de alimento só. Tire pelo menos todos os industrializados. Tire tudo. Coma coisas que não são empacotadas ali pelo homem, fabricadas pelo homem. Tire tudo. Tudo. Ah, posso comer o Doritos? Não, não pode. Ah, mas um dia só, isso é terrorismo alimentar. É terrorismo alimentar, sim. Porque hoje as pessoas estão morrendo pela boca. Na verdade, não é terrorismo alimentar porque o que você come não são alimentos. Seria terrorismo alimentar se eu estivesse te falando não coma alimentos, que não é o caso. Eu estou falando não coma lixo, porque o que tem no mercado hoje é lixo, não são alimentos. Então não existe isso de terrorismo alimentar porque não estão sendo criticados alimentos, estão sendo criticados lixos venenos que você coloca no seu corpo todos os dias. E, cara, um dos maiores motivos de você... Se você souber que a maioria dos seus neurotransmissores são fabricados no seu intestino, que é considerado o seu segundo cérebro, você vai pensar muito bem no que você coloca na sua boca. Acho que eu vi um corte do Laércio Refundini falando que ele fez uma analogia bem legal. Cara, quando eu olho para um alimento, eu penso, será que eu gostaria de me tornar um com isso? Porque é isso que acontece, você vai se tornar um com aquele alimento. Será que você gostaria de se tornar um com tudo que você come? De fazer uma fusão disso, fazer parte de você? Começa a ver por essa ótica, talvez te ajude. Então eu teria uma alimentação exemplar, eu tomaria sol no começo do dia, pelo menos, você acordar e tomar sol. Por quê? Para regular o seu relógio biológico. Outra coisa que eu faria, eu dormiria cedo, antes das 22h30, tentaria dormir no máximo ali 22 horas. E você já vai, cara, se destacar. Se você fizer isso aqui, velho, você vai ser o unicórnio azul da onde você estiver. Nem sei se existe um unicórnio azul, mas você vai ser o cara mais destacado e, tipo, você vai ser o farol ali, porque você vai ser um alienígena aonde você está, tá? Tomaria bastante água, faria alongamentos e teria uma rotina com Deus no começo do meu dia. Primeira coisa do meu dia, tempo com Deus. Primeira coisa do meu dia, tempo com Deus. Simples. Então, essa é a primeira coisa que eu faria. Eu teria uma rotina implacável com hábitos que vão te edificar. E tentaria usar o celular com muita intencionalidade. Você vai usar o celular para consumir conteúdos bons. Qual que é o problema do feed, né? Você está recebendo informações de coisas que você não quer. Não é intencional você ficar rolando o feed. Não é nada intencional. Agora é diferente do tipo, eu vou assistir um vídeo disso porque eu preciso aprender isso. É diferente. Então você tem que aprender a usar o celular com intencionalidade e vencer a persuasão tecnológica, tá? Segunda coisa que eu faria, eu dominaria uma única habilidade que resolva uma dor de pessoas que poderiam me pagar bastante. Eu não preciso ser bom em tudo, eu não preciso, dominar tudo, mas uma única habilidade, se eu me destacar em uma única habilidade, uma única coisa que eu for muito bom e resolve uma dor, eu tô bem. Porque as pessoas sempre vão querer alguém que é muito bom naquilo. Por exemplo, gestor de tráfego. Tem 800 mil gestores de tráfego no Brasil, virou um negócio commodity. Agora, o melhor gestor de tráfego, ele ainda vai se destacar. Os melhores. Entende? Então, o gestor de tráfego que aperta botão tem 800 mil. Agora, dentro desses 800 mil, deve ter ali uns 10 mil que são gestores de tráfego estratégicos. E esse cara nunca vai ficar sem oportunidade. Então, muitas pessoas falam que as novas profissões estão morrendo, elas estão morrendo para quem é a média, para quem é comum. Essas pessoas comuns vão ser substituídas por inteligência artificial, por qualquer outra coisa.
Agora, o cara que é muito bom e o cara que é estratégico, ele sempre vai ter espaço. Sempre vai ter espaço. Então, eu ficaria muito bom em alguma coisa. Uma habilidade que gere para a pessoa que eu vou prestar o serviço ou que eu vou ajudar 100 vezes mais do que ela vai me pagar, porque assim eu posso cobrar um valor considerável, porque eu estou gerando resultados reais para aquela pessoa. Então eu me perguntaria, quem pagaria por essa habilidade? É uma pessoa que tem condições. Eu não criaria um produto para menores de 18 anos que não têm dinheiro, talvez, para pagar. Então eu pensaria numa solução que vai resolver dor de alguém que possa investir um valor justo pelo meu trabalho. Eu faria isso, tá? E eu me perguntaria, quantas essas pessoas estão gastando para resolver essa dor e não estão conseguindo o resultado, certo? Então é isso que eu faria. Eu focaria muito do meu tempo, boa parte do meu dia, em desenvolver uma nova habilidade. Como é que se desenvolve uma nova habilidade? Estudando e praticando e ensinando. É desse jeito que você desenvolve uma habilidade. Você estuda, assiste vídeo, cursos, aulas, você coloca em prática e vai no campo real ver o negócio funcionando. Outra coisa aqui que está aqui no meio é você discute com outras pessoas sobre aquilo e você ensina para quem não sabe. Se você fizer essas 4 coisas, você domina qualquer habilidade que existe, certo? Beleza. Então temos 2 pontos aí. Terceiro ponto, mulher. Eu sei que você, por mais que seja a geração com menos testosterona da história, com 20 anos você ainda está naquele momento desbravador e você quer sim uma garota. Você quer encontrar a sua varoa ou você está naquele ponto de querer várias moabitas para coabitar com elas. Eu sei disso, eu já passei por essa fase. O que eu faria se eu fosse você? Cara, a mulher na vida do homem é aquilo, né? Ou ela vai te levar, você tá bem, ou você vai encontrar uma mulher que vai ser a Jezabel dos tempos modernos e vai te levar para o fundo do poço, ou você vai encontrar uma mulher que vai te levar para cima. A má notícia é que tem menos mulheres hoje na sociedade que vão te levar para cima do que vão te levar para o fundo do poço, porque a gente está na geração do banquete da decadência, né? Então temos muitas seguidoras de Anitta, muitas seguidoras de Shakira, enfim, se é que você me entende. Então as referências femininas estão cada vez mais corrompidas, como as referências masculinas também. E nós temos esse desafio. Da mesma forma, a mulher também vai ter mais dificuldade para achar um homem bom, porque as referências masculinas também estão complicadas. Então, dito isso, se eu tivesse 20 anos, eu não teria pressa. Eu não teria pressa. Eu não estaria 100% fechado do tipo, cara, eu vou focar só no trabalho e não vou arrumar uma mulher até eu ter grana, porque isso... Eu vou falar sobre isso em próximos vídeos. Essa questão da grana, ela não é por acaso que a inflação é tão alta. Eu já falei disso no vídeo anterior, mas não é por acaso que o nosso poder de compra diminui todos os anos. O grande motivo do nosso poder de compra diminuir todos os anos é para que as pessoas não construam famílias e não tenham filhos. É por isso que a minha mãe tinha 18 irmãos e os meus filhos não terão 18 irmãos. Porque, cara, existe uma barreira invisível ali na mente das pessoas que, se eu moro num apartamento de 68 metros quadrados, eu não posso ter filhos e é isso. E eu só vou ter filhos no dia que eu tiver condições. Então as pessoas estão caindo nesse conto de, cara, eu não vou dar o passo de fé até eu ver. Sendo que, enfim, vamos falar disso no final do vídeo, tá? Tem uma outra visão para enxergar a vida. Beleza, então eu não teria pressa para ter o máximo de garantias possível. Nada é garantido, mas eu teria o máximo de garantias possível que eu realmente estou com uma pessoa íntegra, uma pessoa boa, uma pessoa de valor, e isso envolve você colocar todas as... Porque assim, se você fizer essa rotina implacável, você vai estar voando. Então não vão faltar opções para você. Vai ter alguma mulher que vai se interessar por você se você tiver uma rotina implacável como essa. Porque ela vai ver que você é alguém que quer alguma coisa da vida.
Só que eu não teria pressa. Eu botaria todas na friend zone, todas. Todas as mulheres que chegarem, botaria na friend zone e conheceria, estaria aberto a conhecer até achar alguém que realmente tem princípios, tem valores, sem pressa, nessa fase de 20 anos. E eu não cortaria a ideia de me casar cedo, desde que eu realmente encontre uma mulher ali com princípios, que realmente tem a mesma mentalidade que eu, a mesma fé que eu, enfim. Tá? Quarto ponto, vida com Deus, tá? Porque a questão de sucesso, muitas pessoas acham que sucesso é ganhar dinheiro, mas na verdade isso é uma ilusão, tá? O dinheiro é importante, o dinheiro é uma ferramenta, todos nós trabalhamos e é justo que o trabalhador ganhe pelo seu trabalho, é justo que você seja pago pelo seu trabalho, então o dinheiro é uma ferramenta que a gente usa aqui na Terra, que é necessária aqui na Terra, mas é uma ilusão o dinheiro ser o seu parâmetro maior de sucesso. O seu parâmetro maior de sucesso deveria ser fazer o que Deus te chamou para fazer. Quando você faz o que Deus te chamou para fazer, você é alguém bem-sucedido, você vai vencer a corrida do caminho estreito dos remanescentes, que é uma corrida, como eu posso dizer, uma corrida a longo prazo e uma corrida num caminho estreito, porque a porta larga é muito grande. Então, ganhe seu dinheiro, trabalhe, construa seu patrimônio, seja provedor da sua família. Faça tudo isso, mas lembre-se, o mais importante é fazer o que Deus te chamou para fazer, mesmo que isso signifique abrir mão de dinheiro em alguns momentos da sua vida. Mesmo que isso signifique isso em alguns momentos. Às vezes, Deus em algum momento quer que você abra mão um pouco da sua vida profissional para fazer outra coisa, enfim, não sei. Aí é cada um vai ter a sua jornada com Deus. Certo? Então, eu colocaria Deus em primeiro lugar. Eu não começaria o meu dia sem falar com Deus, sem ler a Bíblia, sem perguntar se Deus tem alguma coisa para mim hoje. Não começaria meu dia assim, porque os dias são maus e você está no mundão da ilusão. Então, ainda mais agora, nos tempos de hoje, onde é muito fácil cair em armadilhas, ciladas, eu teria intimidade com Deus, tá? E, por último, eu não iria pela cabeça de ninguém. Eu teria mentores, eu procuraria pessoas, mas eu tomaria as minhas decisões por conta própria. Porque nessa época de 20 anos, você talvez não tenha princípios sólidos, validados na sua vida. O que são os princípios? É o seu norte. Então, se eu tenho um princípio, quando vier uma situação, o princípio vai me fazer agir de determinada forma naquela situação. Então, se eu não tenho princípios muito sólidos, eu vou pela cabeça de outras pessoas. E com 20 anos, as chances de você entrar numa faculdade, você estar no ambiente de trabalho, sei lá onde você está, e você ir pela cabeça de outras pessoas, até por de um influenciador digital, são muito grandes. Então, tudo que eu estou te falando aqui, você tem que peneirar, você tem que filtrar e ver o que serve para você. Isso daqui, claro, que eu estou te falando isso com a melhor das intenções que eu posso, porque eu quero o seu bem. Mas, talvez tenha alguma coisa aqui que você peneira e fale, putz, Elias, para mim isso daqui não, eu vou por aqui. E é ótimo que você faça isso. Você tem que tomar suas decisões por conta própria, você tem que pensar pela sua própria cabeça. Então, é isso que eu faria. Um paralelo do Elias de 20 anos. Eu era um cara que eu não ia pela cabeça dos outros. Eu era um cara... Meu pai me criou de um jeito para não ir, porque eu era o único judeu, meu pai era judeu, eu era o único judeu no meio ali, e eu não podia fazer coisas que outras crianças podiam. Então meu pai desde cedo falou, se todo mundo estiver fazendo isso e você fizer, você vai se lascar comigo. Teve uma vez que meu pai viu todos os meus amigos botando brinco na orelha, e ele falou, tá bom. Se você vier com brinco na orelha, eu vou pendurar um saco de 10 quilos de arroz no seu brinco. Fica à vontade. Então, era assim. Então, eu fui treinado, eu fui forjado pelo meu pai, que era um guerreiro espartano, a não ir pela cabeça dos outros. Então, isso eu já fazia. Vida com Deus eu não tinha. Eu não acreditava em Deus. Por mais que meu pai fosse judeu, me levasse para a sinagoga, quando meu pai faleceu, eu virei ateu de verdade. Eu já não acreditava em Deus antes do meu pai falecer, eu não acreditava muito, mas quando meu pai faleceu eu decidi que eu seria ateu. Então eu não tinha vida com Deus.
Eu não tinha uma base sólida de princípios na minha vida e eu cometi muitos erros por conta disso e, enfim, é uma coisa que se eu voltasse atrás, eu corrigiria. A questão de mulher, eu era bobão, então eu me envolvi com mulheres que não eram boas mulheres. E isso eu fiquei zoado por um tempo por me relacionar com uma mulher que não tinha comportamentos de uma mulher realmente de princípios. Então, isso eu falhei. E o grande Elias do Tinder, ele foi criado com base nessa experiência aí, porque depois dessa experiência eu falei, quer saber? Então, eu não quero saber de compromisso sério com ninguém, vou passar o rodo em todo mundo. E foi por causa de uma experiência frustrada que eu não queria mais ter relacionamento com ninguém. Então, falhei aqui também. Dominar uma habilidade que resolva uma dor. Isso, Elias, de 20 anos, ele já foi pelo caminho de estudar copy, enfim. Então, nisso, Elias, de 20 anos, ele dominou uma habilidade. Talvez eu tenha até demorado a construir coisas maiores com essa habilidade, mas o Elias de 20 anos, ele estava estudando, ele estava ali absorvendo conteúdo, estava em prática, estava em campo. Então, o Elias de 20 anos aqui foi bem. E a rotina implacável, o Elias de 20 anos sempre teve uma rotina boa. Eu não sabia que alguns alimentos afetavam tanto o meu corpo. Por exemplo, glúten, trigo, açúcar. Então, eu tinha até uma alimentação boa, mas eu não cortava tanto esses alimentos. E eu vivia doente, mal. Eu era um cara que vivia mal. Eu comia porque eu queria ganhar massa muscular. Então, eu comia muito, só que eu não comia com tanta qualidade. Então, a alimentação minha não era tão boa. Meu sono não era tão bom, porque eu dormia muito tarde, acordava muito cedo. Era uma fase que eu estava em construção. Água, não bebia muita água. Alongamento, não fazia alongamento. Musculação, eu treinava muito errado. Mas eu tinha disciplina, certo? Então, eu era um cara disciplinado, me faltava um pouco de conhecimento para melhorar um pouco os meus hábitos ali. Mas eu era um cara extremamente disciplinado, que acordava cedo, que trabalhava, que fazia, enfim. Então, esse é um feedback do Elias do passado, tá? Espero que esse vídeo tenha sido útil para você, que você realmente entenda que você está numa geração que é uma das gerações mais desafiadoras da história. Ah, Elias, mas não tem um tigre vindo me pegar na minha tenda, na minha geração. Ah, Elias, mas não vai vir o Júlio César invadir minha cidade e matar todo mundo, todos os homens e levar as mulheres para lá. Não tem isso. Beleza, se você mora no Brasil, talvez não tenha isso, mas, cara, você tem outros desafios bem grandes. Bem grandes. Então, você tem que cuidar da sua mente, você tem que vigiar. Você está numa época que tem muitas possibilidades. Eu não estou sendo pessimista aqui, mas tem muitas possibilidades, mas a gente não pode ignorar os desafios. É ser realista. Estamos sendo realistas. Existe esse desafio, existe um celular que quer te fisgar 8 horas por dia, existem influências ruins no mundo e você tem que ser ligeiro. Você tem que ficar esperto. Beleza? Então, lembrando, se você domina uma habilidade, quer desenvolver essa habilidade com a minha equipe, nós temos vagas abertas no nosso escritório em Alphaville. Se você é estrategista de conteúdo, gestor de tráfego, editor de vídeo, produtor de vídeo, tem especialidade com inteligência artificial, com vendas, temos vagas. Vou deixar um link aqui com as opções, você preenche, é presencial em Alphaville. Ah, Elias, teve um cara que preencheu tudo, falou que ia presencial, quando ele foi ver, levava 2 horas para ele chegar. E aí ele desistiu. Então, se você é desse perfil, não precisa preencher. Porque tem pessoas lá que estão dando jeito de ir, mesmo morando longe. Então, não é para quem tá, não. É para você que realmente quer. Quando eu tinha 20 anos... Eu estava na fase ainda de vender lâmpada quando eu tinha 20 anos. Cara, eu acordava às 5 da manhã, eu ia treinar, eu pegava um ônibus lotado com uma mochila que pesava 200 quilos, eu carregava a lâmpada no ônibus, eu ia para o escritório, trabalhava, ia para a faculdade, ia dormir meia-noite para acordar às 5 da manhã e, não me orgulho disso sim, mas eu sei que o sono é importante. E o quanto... Eu perdi às vezes de quantas vezes eu carreguei caixas de lâmpada dentro do ônibus, lotado, com todo mundo puto comigo, porque eu entrava com caixa de lâmpada fluorescente, e todo mundo apertado igual uma sardinha, e eu suado, e fiz isso por 3 anos sem faltar um dia no trabalho.
Então, eu não aceito as suas desculpas, beleza? Então, tamo junto e a gente se vê no próximo vídeo.